Pode chegar mais que está começando o ProID TV desta semana. Na semana passada, o nosso tema foi o que realmente as crianças precisam. Escolhemos esse tema pela importância do investimento na formação de uma criança. E hoje vamos seguir falando sobre as crianças, mas com outra vertente. A importância de ser como criança. Jesus disse que se não fôssemos como criança, não herdaríamos o reino dos céus. Você sabe por que disso? Então assiste o programa de hoje. E mais, no quadro entrevista, um bate-papo com professores, já que nessa semana, no dia 15, comemoramos o Dia dos Professores. Isso e muito mais no ProID TV. Fica com a gente que o programa está só começando. No dia 12 de outubro foi comemorado o Dia das Crianças. Muita festa, presentes, muita comemoração, mas vale uma reflexão mais profunda sobre as crianças. Mesmo tão pequenas, elas podem nos ensinar muito. E a nossa enquete e matéria principal dessa semana são sobre esse assunto. No último dia 12 de outubro foi comemorado nacionalmente o Dia da Criança. Nesse período é comum observarmos famílias em lojas ocupadas na compra de presentes para os seus. Mas será que nesse corre-corre alguém para pensar qual o real valor da criança e a importância de sermos como elas? Na Bíblia há vários textos que expressam o valor da criança e de como Jesus ressalta a conduta delas. Um desses está no livro de Mateus capítulo 19, versículo 14, onde Jesus disse: "Deixai as crianças e não as impeçais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus." É interessante observarmos que Jesus captou a essência da criança e deixou uma dica para aqueles que desejam herdar o reino dos céus, para que fossem como elas. Mas o que uma criança tem de tão especial e o que podemos aprender com elas? Professoras e educadoras falam do convívio com os pequeninos e de como é gratificante se relacionarem com eles. Trabalhar com criança para mim é uma grande alegria e um grande prazer, porque eu já exerço essa função há muito tempo, estou há 18 anos em sala de aula, nem sei se eu saberia fazer outra coisa. Eu acho que uma criança tem muita coisa da imaginação, da criatividade, mas acima de tudo a sinceridade, que criança é muito sincera. E nós adultos vamos perdendo essa sinceridade, né, à medida que o tempo vai passando. A criança ela é autêntica nas ações dela, ela não se preocupa com o julgamento dos outros, ela apresenta os gostos, as vontades, sem se preocupar com o que os outros vão deixar de pensar ou se vai ser corrigida ou não. E um exemplo prático disso é que eu tenho duas alunas com síndrome de Down em sala de aula que são aceitas pelo grupo nas particularidades delas e eles brincam com ela, tem um dia a dia normal, sem se preocupar com a aparência ou sem julgar a forma de cada uma ser. A criança, ela anseia ser conduzida, ela precisa de um guia, ela deseja alguém que seja um guia na vida dela e mesmo que você venha a corrigir, venha a disciplinar, ela continua te amando da mesma forma. E quando a gente cresce, a gente perde isso, esse precisar de alguém do nosso lado, nos conduzindo, nos orientando. Em um outro trecho da Bíblia, Jesus afirma novamente que se nós não fôssemos como criança, não herdaríamos o reino dos céus. Com certeza ali, Jesus não se referia a uma aparência física, não ressaltava a estatura, mas os valores que uma criança preserva por sua inocência e pureza. Nossa equipe foi conversar também com o Eichmann e a Fabiane, pais do João Pedro, e eles ressaltaram também algumas características que admiram em seu filho. Ele é alguém assim, muito transparente, ele é verdadeiro, ele é alguém obediente, ele é alguém muito sincero naquilo que ele pensa, naquilo que ele quer fazer. Nós já tivemos algumas situações dele assim de amiguinho bater, ou dele bater em outro amiguinho.
mas quase que de imediato, né, já se faz as pazes, já se esquece, né, aquilo que aconteceu e já brinca de novo. Às vezes é corrigido de algo errado que faz, é chamado a atenção e praticamente no mesmo momento já quer abraço, quer beijo, né, chora, sente aquele momento às vezes ali de estar sendo chamado a atenção de alguma falha, de alguma desobediência, né, mas quase que imediatamente já diz que ama, já participa, abraça, beija, dá carinho, e isso é muito legal, né? Ele hoje se importa com coisas pequenas, né? Às vezes uma bala que ganhou faz ele feliz, mas a gente cresce e a gente procura coisas maiores, né? E a criança, ela quer algo simples, né? Tiago Rocha, pai da Radassa de 3 anos, relata que aprende com o relacionamento que a filha tem com ele e compara a forma como precisamos nos relacionar com Deus. Meu relacionamento com a Radassa, e vejo como eu observo algumas características que são fundamentais. Às vezes, quando ela faz alguma coisa errada na escola, ela já chega para mim na inocência dela, né, na simplicidade, na transparência dela, e já diz: papai, eu não obedeci professora. E eu acho muito interessante essa sinceridade que uma criança tem. E eu creio que é isso que Deus quer que a gente venha realmente alcançar, né? O sentimento de segurança que ela tem comigo, né? Eu posso estar num lugar, botá-la num lugar um pouco mais, talvez perigoso, um lugar alto, e ela confia quando eu seguro a mão dela, quando eu pego ela nos meus braços, representando uma dependência genuína de mim. E eu creio que também isso deve servir de lição para nós. Por mais que nós passemos por lugares difíceis, por mais que nós passemos pelo vale da sombra da morte, como diz a palavra, o Senhor, Ele está conosco. Os anos passaram e nós já não somos mais criança. A pureza, a alegria e a simplicidade talvez tenham se transformado em outros sentimentos indesejados, mas há um caminho de volta. Dizem que a proximidade gera semelhança. Precisamos nos aproximar daquele que é puro de coração, Jesus. Você já ouviu falar que se nós não fôssemos como criança, não herdaríamos o reino dos céus? Já ouvi falar. Sim, com certeza. Sim, com certeza, claro. Por que você acha que Jesus falou sobre isso? Porque a criança é verdadeira, é pura. Ou seja, a Bíblia diz: vinde a mim todos os pequeninos, né? Porque é do reino de Deus, né? E o que acontece? Os pequenos, porque é puro. Viver com Jesus, viver uma qualidade de vida melhor, ou então uma vida mais alegre, nós temos que ser igual criança, ser puro. Porque a criança, né, ela é pura. Os nossos pensamentos precisam ser assim também. Nosso coração precisa ser puro, nossa mente, nosso coração, para se poder entrar no reino dos céus. Trabalhássemos mais essa cultura nossa de ser humano, de aproximação, de amor, de perdão. Para nós, assim, crescermos sabendo usufruir dessas coisas. E nós não poderíamos deixar de fazer uma homenagem para os nossos professores, que no dia 15 também foram homenageados. Assista agora ao quadro Entrevista. Esta é sem dúvida uma semana com datas comemorativas bem relevantes, e uma das principais é o Dia dos Professores, 15 de outubro. E a nossa equipe conversou com 2 professores de gerações bem diferentes, para fazer um paralelo e uma homenagem aos nossos mestres. A coisa mais importante para mim, eu vejo como a nossa profissão um sacerdócio. Eu sempre olhei dessa maneira, considerando o aluno não só como aluno, mas como filho. Como a nossa sala de aula, eu sempre achei que a minha sala de aula era a continuação do lar dos alunos. Eu tinha que realmente demonstrar para eles que eu não estava lidando com máquinas, como hoje a gente vê, infelizmente, muitos professores não valorizando essa parte. Eu sempre valorizei, porque eu fiz faculdade por um chamado de Deus, e eu sempre fiz questão, e eu tenho frutos, muitos frutos, que eu ganhei na minha profissão, para Jesus.
Para Alexandre, ser professor na atualidade é um grande desafio. Na verdade, o grande desafio de um professor hoje, na atualidade, você, por exemplo, chega numa sala de aula, você tem um grupo ali de adolescente extremamente conectado, né, com as redes sociais, e as notícias no mundo estão acontecendo, né, diversas notícias, esporte, novela, né, qualquer tipo de notícia, e eles quase que em tempo real eles estão, né, atualizados a nível de conversa, o que está acontecendo na escola. Então o professor chega na sala de aula, hoje um dos grandes desafios que o professor tem é atrair a atenção do aluno. Dona Eri nos conta um pouco das suas experiências. E o que marcou muito minha vida foi um aluno que eu tive com o nome de Anderson, na 5ª série, quando ele escreveu dizendo assim: eu nunca gostei de português, mas a senhora me fez como madeira bruta em suas mãos sendo moldado. Ser professor é contagiar vida e ajudar a construir histórias. Recentemente, estava conversando com um ex-aluno. Esse aluno hoje ele passou para a escola de aprendiz de marinheiro. Hoje ele é um marinheiro, vai fazer o curso, né, da profissão esse ano. E quando eu encontrei ele foi muito interessante, porque durante a conversa ele falou assim: poxa, professor, até hoje me chama de professor, eu louvo muito a Deus por eu ter te conhecido, entendeu? Porque no tempo em que você foi meu professor, eu lembro dos momentos, né, em alguns momentos da aula, que você separava para dar alguns conselhos para a gente, para orientar a gente em algumas questões da vida, até fora da matéria. E ele estava ali me agradecendo, falando assim: ó, graças a Deus, se eu cheguei onde eu cheguei, eu devo primeiramente a Deus, mas você foi uma pessoa muito importante para me orientar, para me ajudar, né? E eu alcancei algumas coisas na minha vida hoje, eu te agradeço. E foi muito legal, né, esse reconhecimento dele, né? Você olha realmente e vê que vale a pena, né? E muitas são as saudades daquele tempo. Né, no meu tempo de professor, a gente era reverenciado. O professor, ele era respeitado, né? E hoje o que eu vejo de negativo é isso. E positivo é o trabalho que a gente desenvolve e que você atrai o aluno para você. Não como professora, eu me via como mãe deles, eles como filhos. Isso aí eu tive o privilégio de conviver com isso dentro de sala de aula. Eu fiquei muito feliz porque realmente eu cumpri a missão de ser professora, hoje aposentada. Mas a era digital também tem suas facilidades. O professor, se ele talvez planejar uma aula, né, aproveitando essa questão aí do celular, existe, por exemplo, em matemática, alguns aplicativos de matemática que ele pode usar em sala de aula, né? Alguns aplicativos, por exemplo, que desenvolvem raciocínio lógico. Então, se o professor tiver essa habilidade, né, de desenvolver uma aula, preparar uma aula, usando esse recurso tecnológico e essa facilidade que existe hoje, né, no acesso da internet, uma pesquisa, alguma coisa, eu acho que isso é positivo. E fica a mensagem dos nossos mestres no dia deles. A palavra que eu deixo é que não é fácil, que nós estamos passando, inclusive a gente como aposentado também estamos com salário atrasado. Mas eu digo para eles perseverar, né? Lembrar do ideal, né? Porque a gente sabe o valor do professor, porque todas as profissões passam pela mão do professor. E que o professor possa assim, valorizar, não pelo que está em torno, que a gente vê que é tudo negativo, mas honrar, né, esse nome professor, porque eu sou muito feliz e me sinto muito honrada de ser chamada professora. Eu creio que, por mais que seja difícil, é possível a gente deixar de lado os nossos problemas e a gente focar no resultado que nós podemos ter, né? Eu falo isso de resultado pensando no aluno, pensando lá na frente. Parabéns a todos que, de forma tão espetacular, são instrumentos para o nosso crescimento. Feliz Dia dos Professores! E agora a gente vai para um rápido comercial, mas voltamos em seguida.
A Lumafer tem tudo para a sua obra e o melhor atendimento. Com mais de 15 anos de experiência no fornecimento de ferro e aço, a Lumafer distribui produtos de qualidade e garantia Gerdau, atendendo a toda a região dos lagos. Oferece preços e condições especiais, com prazo médio de entrega de 24 horas. Pensou em construir e reformar? Já sabe onde comprar. Telefone 0800 022 1240. Outubro chegou e a Arte em Ouro lança a campanha Arte de Amar. Nova coleção de joias e relógios com 10% de desconto à vista. Par de alianças ouro de 800 por 560. Par de alianças ouro de 1.600 por 1.099. Cabo Frio e Rio das Ostras. WL Contabilidade, há 20 anos no mercado prestando serviços de qualidade e garantindo bons negócios. Na consultoria contábil, atuamos no regime simples nacional, lucro presumido, lucro real, SPE, legalização de obras, legalização de empresas. Na assessoria jurídica, atuamos na área trabalhista, tributária e vara civil. Atendemos nos telefones em Armação dos Búzios, 2623-3049 e no município de Cabo Frio, 2643-3562. Mais uma data comemorativa, o Dia do Fisioterapeuta, e eles nos darão dicas sobre como vivermos com mais saúde. Olá, sejam bem-vindos ao ProID TV desta semana, que está comemorando o Dia do Fisioterapeuta, dia 13 de outubro. E eu estou aqui com a fisioterapeuta Verônica Franklin. Antes de qualquer coisa, parabéns pela data, parabéns aos seus colegas, a minha esposa, que também é fisioterapeuta. Verdade. Aproveitar para dar uns parabéns para ela aqui Lu, parabéns. em público. Não posso homenagear os fisioterapeutas e esquecer dela, né? Verdade. Mas sejam bem-vindos a esse quadro, onde nós vamos falar um pouco sobre uma especialidade da fisioterapia. Verônica, fala pra gente qual é a sua especialidade, em que você costuma trabalhar. Então, eu estou formada há 15 anos e minha especialidade é fisioterapia neurofuncional e UTI, respiratória, né? Tanto adulto quanto pediatra. E já temos de fisioterapia neurofuncional, eu já trabalho, já tenho uns 10 anos, e respiratória tem uns 3 anos que eu tô atuando assim. Muito legal, a gente vê um crescimento nas clínicas de fisioterapia, porque realmente é algo que traz uma qualidade de vida melhor, tanto para a pessoa que tem alguma lesão ou alguma disfunção, ou até para alguém que quer viver melhor, como o caso do Pilates, hoje que é uma opção de atividade física. É uma opção, muitos pacientes, tanto para reabilitar, quanto para fazer como atividade física. Eu acho que é um dos trabalhos mais completos que tem, exercício mais completo é do Pilates, que te dá tanto flexibilidade quanto fortalecimento, e dá para fazer desde a criança até o vovozinho. Então, assim, é muito, muito legal. Eu acho uma atividade interessante, até pós-lesão. Eu tenho muitos pacientes neurológico mesmo, que acaba de fazer fisioterapia, a fisioterapia já deu o que tinha que dar, e agora vamos tocar a vida para frente, vamos fazer alguma atividade. Então eu digo sempre, ou uma musculação ou Pilates, de preferência Pilates, porque as pessoas se identificam mais, né? Geralmente quem tem uma lesão ou tem alguma sequela, o paciente fica com muita vergonha de chegar numa sala de musculação, onde está todo mundo ali perfeitinho, bonitinho. Então, quando a gente traz ele para o Pilates, ele começa a ver que ele pode fazer alguma coisa, que ele consegue desenvolver qualquer atividade. Então, eu acho muito interessante a questão do Pilates. Muito bem. Agora vamos falar mais especificamente sobre a tua área, Verônica, que é uma área neurológica. Existe ainda muito tabu, né, muitos tabus sobre a recuperação de um paciente com AVC, sobre um paciente que ficou paraplégico. Vamos escolher primeiro o paciente que foi acometido de um AVC. Tem melhora? Quais são as principais sequelas que ficam após AVC e como o tratamento da fisioterapia pode cooperar nessa reabilitação? Então, hoje eu acho que a fisioterapia neurofuncional é uma coisa assim que vai evoluir cada vez mais, porque a gente vê muito acidente de moto, muito acidente de automobilístico. A gente vê a qualidade de vida das pessoas estão ficando muito ruins por causa da alimentação, pressão alta, diabetes. As pessoas às vezes não se cuidam como deveria se cuidar, e aí desencadeia essas lesões que leva a um AVC, por exemplo.
Então, aonde que a gente entra? Primeiro, a gente tem que entender como que você pode perceber a hora que está tendo um AVC. Isso é muito legal. Então, preste atenção aí, galera. Eu acho que você precisa se conhecer, né? A gente, como ser humano, a gente tem que se conhecer, saber a hora que tem alguma coisa errada. Porque às vezes a pessoa tem pressão alta, mas não dá sinais que tem pressão alta. Então, assim, o que a gente... às vezes a pessoa começa a sentir uma dormência, sentir que a boca está desviando para um lado, levanta o braço, não consegue levantar o braço, às vezes vai dar uma passada, não consegue levantar a perna. Isso aí você já pode correr para uma emergência, porque provavelmente você está dando um AVC. E o AVC existe em vários tipos, né? Tanto hemorrágico como isquêmico. E tem o transitório, que às vezes o transitório você teve o AVC e em 24 horas aqueles sintomas desaparecem. A isquemia você teve a morte daquele lugarzinho no cérebro. E a hemorragia você teve um derramamento de sangue cerebral. E isso traz muita sequela. Então assim, todo paciente com AVC de 20, 10, um dia, precisa de fisioterapia. Entendeu? Hoje em dia a gente já sabe que a gente sempre consegue alguma coisa com o paciente, sempre. Porque antigamente as pessoas tinham a tendência de achar que não, teve um AVC, não tem mais jeito, já tem 10 anos, 5 anos, não vou conseguir mais nada. Mas isso é importante até a gente ressaltar. Então, de repente, alguém que já teve um AVC há muitos anos, desistiu da vida, né? Hoje ainda tem condições de ter um tratamento para reabilitação? Tem. Sempre você consegue alguma coisa. Sempre consegue alguma coisa. Sendo que existem vários fatores, entendeu, Thiago? Para essa reabilitação dar certo, para a gente conseguir atingir um objetivo daquilo que o paciente quer. Porque às vezes vem para fisioterapia, mas não é só eu que vou poder fazer alguma coisa, né? Não sou eu que vou poder. Eu preciso que aquele paciente queira se reabilitar, tenha vontade de fazer. E essa é a diferença daquele paciente que consegue desenvolver. Porque o paciente chega às vezes para a gente, eu tive um AVC, eu quero voltar ao que era antes. Não. Você não vai voltar aquilo que era antes. Você tem uma sequela e a gente vai trabalhar em cima dessa sequela, né? Você tem um braço que não consegue levantar, mas esse braço que não consegue levantar, você consegue pegar um copo e beber água. Você tem uma perna que não consegue andar normal, mas com ela puxando, você consegue ir fazer suas atividades, entendeu? Então é isso que o paciente às vezes precisa entender e ficar claro para o paciente. O paciente às vezes vem em busca de uma cura, na verdade. E isso não é verdade, a gente não tem isso, né? A gente, na verdade, consegue desenvolver com o paciente que ele consiga voltar às suas atividades da vida diária, mas com aquela sequela que ele tem. Então, assim, o mais importante, pelo menos na minha avaliação, eu sempre chego para o paciente e falo assim, o que você quer? Hoje você chegou aqui, o que você está buscando na fisioterapia? E aí, em cima daquilo ali que ele me falou, a gente vai tentar atingir o objetivo em cima daquilo dali que ele me falou. Não, vamos chegar, eu quero voltar a trabalhar. Mas você trabalhava em quê? Vamos ver se dá realmente para você voltar nisso, não dá? Então vamos tentar adaptar. Então assim, eu acho que para o paciente que tem o AVC, para a família, é muito difícil, porque você imagina, você dorme normal e acorda numa cadeira de roda dependendo de todo mundo. Isso é muito difícil para um ser humano, entendeu? E aí você começa a mexer, essa patologia, eu falo que mexe com a vida da pessoa toda, familiar, entendeu? A família não sabe como proceder, e aí vem a depressão, começa a vir várias coisas. Então, assim, a fisioterapia entra, mas tem esses fatores que precisam também ser estudados, ser conversado. E a fisioterapia também não entra sozinho, né? A gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Porque os pacientes têm problema na fala, precisa desenvolver uma atividade diária, precisa da terapia ocupacional, que também é dia do terapeuta ocupacional. Muita gente esquece dessa profissão. É junto, né? Entendeu? É junto. A gente, na verdade, o dia 13 é também terapeuta ocupacional. Então, assim, que desenvolve uma atividade muito legal com o paciente, consegue dar uma independência para o paciente. Então, eu acho que a equipe multidisciplinar se desenvolve bem no AVC. E no paraplégico, no tetraplégico, qualquer patologia que pega a medula ali, que o paciente se vê na cadeira de roda, também a gente consegue desenvolver um trabalho. Claro que não é igual ao AVC, né? Mas a gente consegue dar uma independência, porque tem muita gente que acha que fiquei na cadeira de roda não dá mais, acabou. E não é isso. Entendeu? Verônica, agora vamos falar sobre a fisioterapia para você, né? O que representa a tua profissão para você, para a sua vida? E para a gente encerrar, depois de você responder isso,
Deixe uma mensagem para os seus companheiros aí, felicitando pelo dia do fisioterapeuta. Então, para mim a fisioterapia é minha vida, assim. Eu acho que não foi uma profissão só que eu escolhi, mas eu acho que foi Deus que escolheu para mim, entendeu? Eu tenho testemunhos de que, na verdade, foi tudo na vontade de Deus, na direção de Deus, e hoje as pessoas às vezes falam assim, fisioterapia não dá, não ganha dinheiro, não dá para ficar rico, mas para mim me deixa muito feliz. Só em eu conseguir realizar a vontade do paciente, conseguir estar ajudando aquele paciente, para mim é tudo. Às vezes eu tenho até que me conter um pouco, que eu boto minha profissão na frente de família. Por gostar muito, Por gostar né? muito. Então eu tenho que, às vezes, dar uma freada. As pessoas até brincam, eu não sei como que você aguenta, mas é por amor. Eu gosto muito. E assim, o que eu quero deixar de mensagem para os meus companheiros é que não desista. É uma profissão muito bonita, a gente consegue levar esperança para o paciente, é uma profissão que a gente consegue tocar no paciente, não só o toque, né, no corpo, mas você consegue entrar na vida do paciente. O paciente às vezes fica com a gente pelo menos 10 vezes, vem 10 vezes conversar com você, e essas 10 vezes, às vezes o paciente só em conversar, a dor já foi embora. Entendeu? Então, assim, para os meus companheiros, eu quero felicitar a todos, né, pelo dia do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional, e que a gente está aí para isso, para não perder a fé, que a gente consegue realizar todos os desejos dos pacientes, e é isso. Muito legal. Bom, gente, eu acho que a cada dia nós precisamos lembrar que as nossas profissões, né, aquilo que nós fizemos faculdade, nós preparamos, precisa ser uma vocação, né, Verônica? O fisioterapeuta, o médico, o professor, seja qual profissão que você escolheu, que de fato seja uma vocação, que o que mova você não seja meramente o retorno financeiro ou qualquer outra motivação. É claro que o trabalhador é digno do seu salário, né? Aquele que trabalha, aquele que se enfada, deve receber o seu retorno, mas há coisas mais importantes do que só um retorno financeiro, que é o que a Verônica está citando, a gratidão, né, pela profissão, pelo retorno na qualidade de vida das pessoas. Eu acho que isso é louvável. Parabéns, Verônica. Obrigada. Parabéns a todos os fisioterapeutas. Que Deus possa abençoar, né, renovar a vida de todos vocês e que essa profissão, que a fisioterapia, possa ajudar mais e mais pacientes a se recuperarem. Bom, eu vejo você no próximo quadro entrevista. Até lá! A Lumafer tem tudo para a sua obra e o melhor atendimento. Com mais de 15 anos de experiência no fornecimento de ferro e aço, a Lumafer distribui produtos de qualidade e garantia Gerdau, atendendo a toda a região dos lagos. Oferece preços e condições especiais, com prazo médio de entrega de 24 horas. Pensou em construir e reformar? Já sabe onde comprar. Telefone 0800 022 1240. Outubro chegou e a Arte em Ouro lança a campanha Arte de Amar. Nova coleção de joias e relógios com 10% de desconto à vista. Par de alianças ouro de 800 por 560. Par de alianças ouro de 1.600 por 1.099. Cabo Frio e Rio das Ostras. WL Contabilidade, há 20 anos no mercado prestando serviços de qualidade e garantindo bons negócios. Na consultoria contábil, atuamos no regime simples nacional, lucro presumido, lucro real, SPE, legalização de obras, legalização de empresas. Na assessoria jurídica, atuamos na área trabalhista, tributária e vara civil. Atendemos nos telefones em Armação dos Búzios, 26233049 e no município de Cabo Frio, 2643-3562. E mais notícias do Proid no Fique por Dentro.
Aquela busca inconstante e constante ao mesmo tempo para ser feliz me trouxe a conhecer coisas que eu jamais gostaria de ter conhecido. Me trouxe a viver dias que eu nunca gostaria de ter vivido. E eu queria dizer para vocês que o dia que eu parei de usar droga, e o dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, a minha vida foi transformada e eu jamais consegui parar de sorrir. Foi incrível poder compartilhar aquilo que Deus fez e usar isso como forma de incentivo, né, para as pessoas que estão aqui. Eu passei por tudo isso que essas pessoas estão passando, né? Todo o processo de recuperação, de abandono das drogas e de início de uma nova vida. Então, poder ajudar de alguma forma, nem que seja um pouquinho só, poder regar essa sementinha de transformação na vida deles, para mim, foi uma honra. Eu espero que seja convidado mais vezes, esteja junto mais vezes e possa fazer parte dessa recuperação dessa família nova que vocês estão fazendo aqui. Parabéns pelo projeto e estamos juntos sempre. Fábio, do Wilton, recebe esse certificado de conclusão da primeira fase. Eu estou fazendo acompanhamento no Pravid faz mais ou menos uns 8 meses. Conheci através de uma amiga, vim nas reuniões do Grupo Vida para poder pedir ajuda pelo meu marido, que é dependente. E através das reuniões no Grupo Vida, eu descobri que eu precisava de ajuda também e comecei um aconselhamento. E de lá para cá, estou seguindo direto, graças a Deus completando aqui o meu primeiro período, minha primeira fase. E continuar, e como foi dito hoje, perseverar. E continuar perseverando sempre. Essas empresas chegam junto, patrocínios mensais. Vocês vão ver daqui a pouco as nossas ações, nós fazemos muitas coisas que precisa de recurso e essa galera faz bonito. Não é um dia nem um mês, são anos de cooperação mensal. Então a gente quer agradecer e passar às mãos de vocês a camisa, Sônia. Vamos lá? A camisa do nosso último stand-up. Gostei muito, né, assim, me atentei muito ao projeto super legal, bacana, entendeu? E convido a todos também para estarem presentes também, vindo aqui no Projeto ID também, que está sempre aqui atendendo, né, aos moradores, entendeu? Aos bairros vizinhos, né, que possam vir, entendeu? Que esse trabalho é um trabalho muito bacana, eu aprovo nota 10. Perseverai, vamos perseverar.
E hoje é o dia da bandeira amarela da Gincana Viva a Vida apresentar o seu clipe aqui no Proid TV. Vamos acompanhar. E mais um pouco de reflexão sobre o assunto de hoje. Acompanhe aí! Como é bom estar com você e a gente está chegando ao término do programa falando sobre esse tema que faz a gente refletir, que é a nossa necessidade de voltarmos a sermos criança, de aprendermos com os nossos filhos quando eles chegam no nosso ambiente, no nosso lar. E eu queria terminar esse programa com uma reflexão e uma fala de Jesus sobre a nossa necessidade de sermos como crianças. Em Mateus capítulo 18, Jesus está conversando com os discípulos e falando da importância dos discípulos se converterem. Ele diz o seguinte: se vocês não se converterem e não voltarem a ser como crianças, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. Jesus, na verdade, estava dizendo de uma possibilidade de voltarmos a sermos criança, mas não tem a ver com ser criança no sentido fisiológico, de voltarmos ao ventre das nossas mães, como disse Nicodemos.
Jesus estava falando da gente aprender com as crianças. Algumas características que elas têm e que quando mostram e revelam para nós, nós aprendemos. E são características que são assim importantíssimas para que a gente possa desfrutar do reino de Deus. Jesus está falando, e a característica que me chama a atenção, e é a que ele está falando, é sobre a humildade. Os discípulos estavam brigando a respeito de quem era maior no reino dos céus. Quem é maior no reino? Quem vai ser maior entre nós? Qual vai ser de nós que vai ser o líder, o de maior autoridade? E Jesus vê a discussão, chama a criança e faz essa analogia, faz esse paralelo. Bom, e ele fala sobre humildade. Humildade é reconhecer que nós precisamos de ajuda. Nós crescemos e à medida que crescemos e começamos a desfrutar das coisas, né, e das coisas que nós temos assim nas nossas mãos, daquilo que nós experimentamos, aquilo que nós adquirimos com a vida, nós começamos a achar que nós já somos donos de nós mesmos, que nós já temos e já sabemos de todas as coisas, que tudo aquilo que nós fazemos é o certo e que nós temos toda a verdade. Mas Jesus está falando sobre a humildade. E humildade é reconhecer que nós precisamos de ajuda. Como pode os discípulos viverem a vontade de Deus se eles não reconhecessem que precisavam uns dos outros? Uma das maiores sabedorias que a gente adquire na nossa vida é reconhecer que precisamos uns dos outros. Todo trabalho em equipe é muito mais assim proveitoso e muito mais frutífero. Nós precisamos de ajuda. O outro aspecto da humildade é reconhecer as nossas fraquezas. Nós não somos perfeitos em nós mesmos. Nós não temos toda a sabedoria ou toda a inteligência, mas nós precisamos reconhecer que somos falhos e que precisamos do Senhor. Somos incompletos sem Deus. A verdade é que Deus já tem falado conosco. O Senhor fala contigo, Deus fala comigo, Deus fala com a gente. Nós precisamos ser humildes para ouvir a sua voz, humildes para reconhecer que quando Ele fala, nós precisamos nos atentar à voz dEle. O Senhor tem nos ensinado de várias formas. Outra característica que eu acho interessante das crianças que a gente precisa aprender é o perdão. Às vezes nossos filhos, né, em momentos no dia a dia, brigam, reclamam um com o outro, tem alguma alteração entre eles, alguma contenda, demanda entre eles, mas rapidamente eles perdoam. Rapidamente, eles têm a facilidade de se reconciliar. Às vezes, como pais, nós damos um caminho e mostramos o caminho errado que eles estão seguindo e rapidamente, eles quando percebem isso, eles voltam para o nosso relacionamento e nos veem de novo como aqueles que querem o bem deles. Às vezes a gente perde isso, né? Às vezes Deus fala com a gente em alguma área da nossa vida e às vezes a gente fica fechado ou então às vezes temos crises relacionais, esposa, marido, marido, esposa, e aí às vezes a gente se fecha. Quantas pessoas com dificuldade de perdoar. A gente precisa aprender com as crianças a perdoar uns aos outros. E o último aspecto interessante também é a mansidão da criança. Na verdade, quando você indica o caminho para a criança e ela percebe que ela está errada, ela volta. E aí a gente consegue então assim mostrar a ela onde a gente deve andar. Deus tem falado com a gente sobre onde a gente deve andar e a gente deve andar segundo a Escritura, segundo a palavra de Deus, segundo os mandamentos do Senhor. E tão claros para nós os mandamentos. Então pensa nisso, pensa que a humildade, pensa que o perdão, a facilidade de reconciliar e que a mansidão são características que nós precisamos aprender com as crianças. Pensa nisso, um beijão, até a próxima. O nosso programa de hoje se encerra por aqui, mas você pode nos acompanhar pelo nosso canal do YouTube, Proid CF, ou também pela nossa fanpage no Facebook, Proid. Temos o nosso site também, www.proid.org.br. Se você quiser nos conhecer ainda melhor, nós estamos aqui no Parque Burle, próximo à UPA. Nos reunimos aos domingos, às 19h30. Venha nos conhecer mais. Até semana que vem.